paz do Senhor. Vamos estar aqui dando continuidade então aqui no nosso estudo. No vídeo passado nós falamos sobre Num e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre Bemben. Quem era Bemben? Então Bemben ele era representado nessas formas geométricas, como uma forma de uma pirâmide. Então Bemben não era um deus. Ele era o primeiro pedaço de terra que emergiu de Num, ou seja, de Num emergiu então, segundo a tradição egípcia, então das águas surgiu um monte, e esse monte ele era representado pelos egípcios desta forma aqui. Bemben ele era um pedaço então de terra que foi considerado como o primeiro lugar da existência. Olha que interessante. Então os egípcios vão falar que a existência ela deu origem a partir de Bemben. Ele era representado então num formato piramidal e como os topos de uma pirâmide, eles eram inspirados então em Bemben. Então as pirâmides ela era inspirada em Bemben. E o que essas pirâmides, que o Bemben aqui ele representava? O início da criação, o nascimento da luz e o surgimento das ordens a partir do caos. Então esta era a representação que os egípcios davam acerca de Bemben. E aonde que surgiu esta crença? Segundo a cosmogonia, em Heliópolis, uma cidade aqui que fazia parte aqui do delta do Nilo, próximo a Mênfis. Nós sabemos que aqui essa região hoje é o Cairo, no Egito. Então, quando as pirâmides elas vão surgir, a primeira pirâmide foi construída no reinado do faraó de José, e ele pertenceu à terceira dinastia do Egito Antigo, entre o ano de 2686 a 2013 a.C. E a terceira dinastia ficou conhecida como o Reino Antigo ou a Era das Pirâmides. Ou seja, antes de 3200, já se dava esta crença em Heliópolis. Mas a primeira pirâmide foi construída no ano de 2667 a 2648 pelo arquiteto e vizir Imhotep. Então, entre 2667 e 2648, quando deu início a primeira pirâmide, conhecida como a pirâmide dos degraus, Imhotep ele era um arquiteto egípcio e ele inspira a criar as pirâmides, que vão ser os túmulos, não apenas os túmulos dos faraós, mas também cria-se que era o lugar onde que os faraós eles faziam a passagem para a vida eterna. Então, Imhotep vai se inspirar em construir a primeira pirâmide em Bemben. E existem figuras que mostram Bemben com um topo dourado. Eu não tenho aqui a imagem aqui, mas existem figuras de Bemben que ela tem o topo dourado,
que ela representava o nascer do sol. Então, Bem, ele era então representado como a existência, o início de toda a existência. Então, a partir de Bem, que vai nascer a crença de Ra, que nós vamos estar estudando também mais para frente. A gente vai estudar que o Deus Ra, ele vai surgir de Bem. No próximo shiur nós vamos estar falando a respeito de Atom. Atom vai sair de Num e Ra vai sair de Bem. Então, a primeira pirâmide dos degraus, construída por Imhotep, ela está localizada na necrópolis de Saqqara. Então, esta primeira pirâmide, ela foi então inspirada em Bem, construída pelo primeiro faraó da terceira, ele foi o segundo faraó da terceira dinastia. No próximo estudo, então nós vamos estar dando continuidade e estar falando então a respeito de Atom. Então nesse estudo já deu para a gente perceber quem era Bem, não era um deus, porém ele era o pedaço de terra que vai dar início então à existência. E no próximo vídeo nós vamos estar falando então de Atom.